Uma nova decisão do Superior Tribunal Federal em Brasília chamou a atenção no final da tarde de sexta-feira, quanto à ocupação do cargo de prefeito para o município de Umuarama. Com esta decisão, criou a expectativa para os próximos dias. Na verdade é o seguinte, o que nós temos? Nós temos uma novidade no caso, né? Ontem o vice-prefeito foi empossado e desempossado já, na sequência, né? Tendo em vista que veio uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná suspendendo os efeitos da sentença aqui, do decreto de cassação, e agora teve uma decisão muito importante, muito relevante, que é uma decisão pelo Superior Tribunal de Justiça. Para as pessoas entenderem, é a terceira instância de Brasília, né? O ministro relator Sérgio Cuquina deu um despacho encerrando todas essas questões de liminares de Brasília, né? Então, inclusive ele cita nessa decisão a sentença de primeiro grau da doutora Maíra Junqueira, aqui de Umuarama, da terceira vara da Fazenda Pública. Então é uma decisão importante. O que nós temos que pensar? Não se precipitar, quem vai assumir, quem não vai assumir, mas é uma decisão que vai impactar nos próximos dias, novas decisões, e pode ter de novo uma substituição, né, do prefeito. O prefeito Celso Pozzobon já havia apresentado recurso sobre o ato de cassação realizado na Câmara de Vereadores. Este documento, emitido pelos advogados do prefeito, precisa oferecer defesa pela própria Câmara de Vereadores e, após, é julgado em Curitiba. Sempre que vaga o cargo, a Câmara convoca o vice-prefeito. Como eu já disse anteriormente, ele é remunerado para isso, ele fica à disposição do município, né, para sempre que necessário, por questão de saúde, uma questão jurídica dessa, reassumir a prefeitura. Então é importante que as pessoas fiquem tranquilas, né, mas pode haver sim essa situação nos próximos dias aí de uma nova colocação de novo prefeito no cargo, no caso o vice-prefeito, reassumir a prefeitura. Agora, com esse documento, o até então prefeito Celso Pozzobon não pode recorrer mais? É isso que acontece? Na verdade é o seguinte, ele está recorrendo já, né? Da primeira instância da sentença que teve aqui, na primeira instância em Umuarama, ele já apresentou recurso, né? Agora, esse recurso ainda precisa ser contrarrazoado, vamos dizer, oferecer defesa pela própria Câmara, pelo presidente da Câmara na época. Então, após isso, esse recurso vai para Curitiba para ser julgado. Mas nesse interim, pode ser que essa decisão que trouxe ele de novo no cargo, né, que estava fundamentada numa das liminares, que agora não tem mais efeito, porque o STJ, que é a terceira instância em Brasília, revogou todas essas liminares quando ele disse que o recurso especial não tem mais objeto. Então, efetivamente, pode voltar sim, reassumir o cargo o vice-prefeito Pimentel. Diante de todo o caso, é apontado como investigado o prefeito, sendo que o vice deve assumir caso o cargo fique vago, por decisão da Justiça. As pessoas precisam entender o seguinte, quem deu causa a toda essa situação é o prefeito, né, que está no exercício do mandato. Ele teve lá problemas, né, as pessoas lembram disso, e efetivamente a Câmara Municipal naquele momento, entendendo que havia a prática de crime político-administrativo, cassou o mandato do prefeito por unanimidade, entendeu? Então é uma questão que envolve o prefeito municipal, a Câmara Municipal, em alguns outros casos, Ministério Público, Poder Judiciário. O vice-prefeito Pimentel não tem nada absolutamente a ver com isso. O que acontece? Como eu já disse antes, sempre que convocado, que vagar o cargo, ele assume o cargo. Essa é a função dele e ele é remunerado para isso. Então, nesse caso, ele não é parte nos processos, ele não tem advogado em nenhum desses processos, então ele não peticiona absolutamente pedindo qualquer tipo de providência nesse sentido. Ele fica à disposição. O presidente da Câmara verificou que vagou, né, o cargo, não tem as condições de exercer o mandato, para que não haja, inclusive, nulidades administrativas, a ser questionada posteriormente, ele convoca na linha de sucessão os proponentes, que seria primeiro o vice e segundo o próprio presidente da Câmara. Mas como o vice-prefeito é convocado, ele assume, mas efetivamente ele não tem nada a ver absolutamente com isso.